Olha só onde a gente chegou, seja bem-vindo ao módulo onde nós vamos fazer a descrição de cargos propriamente dita. Mas antes da gente começar qualquer coisa, eu preciso te apresentar o formulário oficial. Por que eu preciso te apresentar o formulário oficial se é só um documento lá no Word que você vai preencher? Porque você vai ter que saber explicar esse formulário. As pessoas que não conhecem o formulário, elas vão te perguntar, mas por que tem esse campo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que dessa forma? E aí, se você não sabe como esse formulário foi construído, você não vai saber explicar e passar confiança para essas pessoas. A versão do formulário que eu vou apresentar para você agora, ela nasceu de várias evoluções. Eu comecei com um formulário muito mais simples, com menos campos, e ele foi evoluindo até a data de hoje. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o modelo que eu aplico em todas as empresas que eu atuo como consultora e é o que eu entrego para todas as minhas mentoradas também. Dica, tá? Esse modelo, ele não é fixo, assim, vocês podem melhorar e devem melhorá-lo conforme as necessidades da empresa, assim como eu fui fazendo conforme as necessidades que eu fui identificando, tá? Então, bora lá para o formulário oficial, que é a nossa segunda entrega oficial a partir das entrevistas. Ele começa, eu já vou apresentar ele para vocês, tá? Deixa eu mostrar a carinha dele aqui para vocês. Deixa eu subir aqui. Ele tem essa carinha aqui, tá? Esse cabeçalho aqui, normalmente, vocês podem optar em ter ou não, mas eu acho bacana que tenha, porque ele segue um modelo de instrução de trabalho, sabe? Então, ele já fala aqui que faz parte do subsistema de cargos e salários. Pode ser que você define que faça parte do subsistema de recrutamento e seleção, mas normalmente é cargos e salários mesmo, tá? O título do documento, qual foi a data que esse documento foi construído, para a gente ter uma ideia se ele está atualizado ou não. E aqui tem todos esses campos que eu vou explicar um a um agora para vocês: a missão, as responsabilidades. O cabeçalho segue aqui. E aqui a gente tem, então, hard skills, soft skills, treinamento, formação, enfim, vários campos que são bem importantes e a gente vai passar ele item a item agora. Então, essa é a carinha do formulário que eu uso. Aqui ele tá sem logo, mas ele fica lindo, maravilhoso com logo, então não deixem de usar esse espacinho aqui, ó, para colocar o logo da empresa de vocês, porque daí ele fica super personalizado e fica muito bonito, tá? É frufru, mas fica bonito mesmo, tá? Então, bora lá. Formulário oficial. Vocês viram que ele começa com título, CBO, carreira, área, várias informações pequenininhas, mas que são extremamente importantes para a identificação da função na empresa. Por que a gente precisa do título do cargo? Porque essa é a definição da nomenclatura da função na empresa, tá? O CBO é o número correspondente à Classificação Brasileira de Ocupações. Se você não conhece CBO, nunca ouviu falar, pesquisa sobre CBO, porque a gente precisa saber se definir o número correto, e eu vou aprofundar cada um desses itens mais tarde, para, primeiro, conferir se o cadastro desse cargo no sistema está ok, se a gente está enviando as informações de forma correta para o governo, através de CAGED e inúmeras outras informações, onde o CBO é informado, tá? Carreira, identificação do nível de carreira da posição ou da carreira sobre a qual ele está fazendo parte, e eu vou explicar mais sobre carreira também. A área, aqui é importante diferenciar, vocês podem ver aqui que a área é administrativo e departamento é RH. É exatamente isso, tá? Porque a área é a área macro. Sabe quando tem dentro do administrativo pode ter financeiro, pode ter compras, pode ter várias coisas e pode ter RH. A gente faz parte de uma área macro chamada administrativo e o nosso departamento é o setor dentro da grande área a qual a função pertence, que nesse caso ali do exemplo é RH. Subordinação, a qual cargo essa função se reporta, não é a pessoa. Essa pessoa se reporta para o fulaninho, para o Joãozinho, eu vou colocar o nome do Joãozinho aqui. Não, é cargo, tá? Lembra que toda descrição de cargo é despessoalizada. Supervisão sobre cargos sobre os quais essa função exerce. De novo, não vai colocar nome. Ele tem gestão sobre Patrícia, Beatriz e José. Não. Quais são as funções dessas pessoas? Eles são analistas, auxiliares? É isso que a gente vai descrever. Assim como está aqui, ó. No caso, esse caso, ele se reporta para o gerente financeiro
E a supervisão ele tem sobre recepcionista, auxiliar de serviços gerais, tá? Não tem nome citado aqui, nunca vai ter, tá? Voltando aqui, então, e a missão, também conhecido como a descrição sumária, ela explica o principal motivo que o cargo tem para existir, tá? E daí, desses campinhos aqui, ele fica com essa carinha. Seguindo, a gente vai para as responsabilidades, tá? Que é tudo isso aqui, ó, que está descrito, é bastante coisa. Vai ter alguns cargos com muita coisa descrita, vão ter alguns cargos com poucas coisas descritas, mas lembrando que a gente tem a missão de desdobrar ao máximo todas essas atividades para que ele não fique muito objetivo, muito curtinho, tá? Às vezes ele pode citar uma atividade só, a gente consegue desdobrar em várias para que faça sentido e descreva realmente o processo, mas eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem isso. O que importa é que vocês sempre têm que ter em mente que precisam responder a essas 3 perguntas. O que faz, quando faz, como faz, desculpa, 4 perguntas. Essa aqui, deixa eu até tirar isso aqui, porque isso aqui não vai na descrição. 3 perguntas que vocês precisam responder, tá? O que faz, como faz e por que faz. Vamos dar um exemplo aqui, então, tá? O primeiro item aqui. O que a pessoa faz? Mantém o controle do ponto eletrônico dos colaboradores. Até a primeira vírgula é o que a pessoa faz, tá? Respondido. Segunda pergunta, como? Apurando faltas, atrasos, serviços extraordinários, ausências médicas, solicitando posicionamento dos gestores, abono, acessando o sistema, atualizando informações. Beleza, aqui tá descrito todo o como de forma gigante, bem detalhada, eu prefiro assim, tá? A última pergunta que a gente tem que responder, mas por que ela faz isso? Para controle de pagamentos e descontos e elaboração da folha de pagamento. Então, ele faz todo esse como e o que aqui para que ele tenha o controle dos pagamentos e descontos, né, quando ele for elaborar a folha. Então, cada uma dessas atividades precisa responder essas 3 perguntas, tá? Aqui também está um medolinho e agora a gente vai falar de hard e soft skills. Faz parte do formulário oficial também, a gente ainda não vai ver nesse módulo, porque primeiro a gente vai passar essas informações para a matriz de perfil de função, mas eu já quero que você saiba do que estamos falando, tá? Hard skills são habilidades e conhecimentos técnicos, que a gente separa dos comportamentais, por isso que são hard, tá? Então, se você for ver no modelo, eles estão separados em vivência e desenvolvimento interno. Tudo que tiver dessa primeira coluna aqui são os critérios que a gente vai utilizar para divulgar essa oportunidade, para fazer seleção de candidato interno ou externo, tá? Então, para essa posição aqui, o que se espera que ele já tenha como vivência? Conhecimento em legislação trabalhista, contabilização, rotina de DP, Excel, controle de jornada, enfim, tudo isso. O ideal é que ele já tenha vivido tudo isso. O que a gente precisa desenvolver interno? O sistema, porque pode ser que ele tenha aprendido tudo isso aqui em um sistema diferente do que a empresa utiliza. Procedimentos internos, que é basicamente as diretrizes de funcionamento da empresa, e orçamento nesse caso. Aí os soft skills são as habilidades comportamentais, sociais e emocionais, também divididas em observáveis em seleção e observáveis internamente, tá? Por que existe tão poucas não observáveis em seleção e tantas internamente? Porque não é todas essas aqui que você vai conseguir mapear na entrevista de seleção. Por mais que você faça uma entrevista de competências, se ele souber responder bem e entender que você está fazendo uma entrevista de competências, ele pode mentir para você, então alguém vai ter que realmente observar internamente. Por exemplo, como é que você vai medir na entrevista se ele sabe administrar o tempo dele, se ele tem empatia, se ele consegue se organizar nas suas atividades? Você vai ter que observar internamente, o período de contrato está aí para isso. Mas a gente pode observar em seleção se ele tem atenção, né? Aplicando teste psicológico de atenção concentrada e vários outros que existem. A gente pode identificar se ele sabe se comunicar bem, né? Porque ele está falando com você naquele momento. E a gente pode identificar se ele tem liderança no sentido de buscar se ele tem experiências e formações nesse sentido.
o que é diferente dele ser um bom gestor, né? Mas a gente pode identificar essa característica já. As demais, a gente vai ter que acompanhar internamente, por isso que elas estão sempre separadas em observáveis em seleção e observáveis internamente, porque eu não posso medir tudo isso aqui na seleção, né? E aqui, ao mesmo tempo, que é importante dizer que vivência, tá? Isso aqui, daqui nascem as divulgações de vagas que as pessoas tanto reclamam, que querem pessoas perfeitas, com experiência em tudo, tá? Mas o que acaba acontecendo? É óbvio que a empresa sempre vai querer alguém pronto. Mas chega lá na seleção, a pessoa gostou da pessoa e ela não tem alguma dessas vivências aqui, automaticamente, para essa pessoa, esse conhecimento, essa hard skills aqui passa de vivência para desenvolvimento interno, que é o momento que a empresa se responsabiliza por desenvolver esse conhecimento no colaborador. Então, sai aqui de vivência, vai para desenvolvimento interno, isso a gente vai ver melhor lá na matriz, tá? Então, soft skills de novo, tá? Só para lembrar, observáveis em seleção é aquilo que você pode medir através de uma entrevista de competência, através da entrevista normal, da aplicação de testes específicos, e observáveis internamente é que você vai ter que acompanhar o desempenho desse colaborador para identificar se ele tem, se ele não tem, e você vai ter que desenvolver, tá? Então, fica com essa carinha aqui. O campo de treinamentos, ele traz a descrição de quais treinamentos serão oferecidos para essa posição no onboarding do colaborador e outros que podem acompanhar o desenvolvimento dele na posição. Então, se é um profissional de departamento pessoal, por exemplo, ele não precisa ter só ele pode ter todos os anos um curso de atualização de legislação trabalhista, por exemplo. Isso vai acompanhar o desenvolvimento dele ao longo do tempo. Mas vai ter alguns treinamentos que ele só vai receber na integração, né? E aí isso a gente tenta descrever nesse campo aqui de treinamentos. Então, por exemplo, ele vai chegar na empresa, ele vai receber um treinamento sobre os procedimentos internos, sobre o sistema, mas ao longo do tempo ele vai participar de palestras na área, de grupos de estudo, de cursos de desenvolvimento, para que ele possa melhorar a performance dele, tá? Isso aqui também a gente vai organizar melhor essa informação na matriz, tá? Que é a aula do próximo módulo. Na formação, esse é o momento que a gente define escolaridade mínima e desejável para a posição, de acordo com critérios definidos em conjunto com a empresa. Isso é a empresa que vai decidir. Se essa posição vai aceitar o ensino médio só, se ela precisa ter um ensino superior completo, se a gente já quer que essa pessoa tenha uma pós-graduação, né? Isso vai muito do critério da empresa. O que costuma... a gente vai falar também, mas eu vou antecipar para vocês. O que costuma se usar, tá? Um auxiliar pode ter um ensino médio completo, um assistente ideal é que já tenha um superior aí em andamento. Os analistas, muitas empresas mais exigentes já pedem um superior completo, mas algumas ainda aceitam um superior em andamento. E quando for chegar lá em analista sênior, já vai ter que estar completo, de preferência com alguma pós-graduação, principalmente também para alcançar níveis de gestão, tá? Isso é o que é definido aqui. Então, quando for divulgar a vaga, vocês acham que vão divulgar pelo mínimo? Não, vão divulgar pelo desejável, porque vai quem encontra, né? Então, é isso aqui que gera muitas vezes frustração na divulgação das vagas, né? Elaborado a experiência, definição de experiência mínima e desejável para o desempenho das funções. Aqui é um momento assim, essa posição é de supervisor de RH. Então, é ideal que ele já tenha tido uma experiência anterior como analista de RH ou mesmo como supervisor de RH, para que ele não comece do zero, e esse é o momento que a gente define isso, tá? Elaborado por a profissional responsável pela elaboração das informações e aprovado por o profissional gestor responsável pela revisão de todas as informações do formulário. Você vai construir essas informações e vai passar para o gestor da área validar essas informações e dar o ok para dizer se é isso mesmo, se ele tem alguma coisa para acrescentar, tá? O formulário oficial para a descrição de cargos, modelo desse aqui, só que não preenchido, ele está disponível lá no material complementar, tá? É só vocês acessarem no material complementar dessa aula. Nas próximas aulas eu também vou deixar um repositório de descrições de cargo prontas que eu utilizo
nas empresas que vocês podem usar como referência, tá? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a definição do título de cargo, que é bem importante também esse processo, porque, óbvio, você vai descrever, mas a gente tem que ficar atento a algumas questões e é sobre isso que a gente vai falar. Te espero na próxima aula.